ser aumentado, ou seja, tem uma causa de aumento de pena, se o traficante está visando beneficiar, fornecer a droga para uma pessoa com idade superior a 60 anos. Se tivesse acontecendo igual assim. Sim, não para um asilo, mas se ele está fornecendo para uma pessoa idosa. Ele tem um cliente que é maior de 60 anos que compra aquela droga. Se a polícia conseguir comprovar que a vítima é idoso, maior de 60 anos, aquele tráfico de drogas vai ter um aumento de pena de 1/3 a 2/3. Ora, 15 anos. Se eu aumentar 1/3, vai para 20 anos, né? Colocou a droga mas quem consome droga não consegue chegar a 60 anos. Hã? Quem consome droga não consegue chegar a 60 anos. Mas ele pode, velhinho, pode, né? Iniciou sua vida no consumo de droga já com 60 anos, sei lá. Diga. E se no caso do velho tiver uma questão da condução e for extraído canabidinol para uma substância da maconha para poder parar a condução dele, nesse caso seria? Aí é uma boa pergunta. Professor, se o velhinho está com problema de convulsão, aí pega aquele xarope medicinal, né? Que não é legal, é uma coisa feita ilegalmente. Nesse caso, o velhinho poderia alegar o estado de necessidade, né? O estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. A conduta dele de consumir a droga é tráfico de drogas, porque, professor, mas é uma coisa assim, gratuita, não interessa. O artigo 33 é claro quando diz fornecer, ainda que gratuitamente, para o velhinho. Mas o velhinho está só consumindo aquela droga por conta do problema de saúde dele, para não ter convulsões. Aí eu poderia alegar em defesa do velhinho o estado de necessidade, tá? Que é uma excludente de ilicitude. O velhinho praticou conduta atípica? Praticou, mas a conduta não é antijurídica. Passando. Mudanças em leis extravagantes. Todas as modificações supracitadas refletem uma novatio legis impejus. Então o estatuto é de... Veja aí, é de 2003. Então, se a conduta foi praticada antes de 2003, antes do estatuto, a lei posterior, que foi a lei do estatuto, ela é uma lei mais prejudicial ao réu. Então, ela não retroage para prejudicar os fatos que foram praticados sobre a égide da lei anterior. Que é uma novatio legis impejus, ou seja, ela é uma lei que prejudicou, não só porque ela criou novos tipos, como também porque ela aumentou os tipos que tinham penas mais brandas, tá? Então, são irretroativas, portanto, não alcançando as infrações penais praticadas anteriormente à sua vigência. Pelo fato dela ser uma lei penal mais severa, a lei penal mais severa nunca retroage para beneficiar o réu. Como nós aprendemos em direito penal, a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, cuidado, que isso poderá ser pergunta de prova. Mas não retroage, se Passa. Prejudicado não, só para favorecer. E no caso de dúvida, e tudo problema. Agora eu chamo a atenção da parte mais emocionante da nossa aula. Mais emocionante, mais difícil. E que será pergunta de prova. Com certeza. Se não cair na prova, cai na OAB, cai em concurso público, o pessoal pergunta. É o artigo 94 da lei 10.741/03. Que é o Estatuto do Idoso, tá? Por que esse artigo é polêmico? Esse artigo é o mais polêmico da parte penal do Estatuto do Idoso, porque ele apresenta a seguinte redação:
aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a 4 anos, passa lá, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de nove de 95, subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. O senhor não entendeu nada, pois eu estou aqui porque se fosse para dar a apostila para vocês e vocês estudarem em casa, a minha função não seria útil. Eu estou aqui para explicar. Então vamos lá, por que é polêmico? Volta lá, querida, um slide atrás. Nossa assistente, obrigado pela nossa assistente. Aliás, ela é uma assistente que ela está um pouco displicente, mas ela está bonita, cheirosa, né? De longe, Tem que dar uma agradada, né? Assistente, bom. Mas enfim. não tem nada, já é concordo. Presta atenção, gente. O problema está aqui, ó. Quando nós explicamos em procedimento sumário, em direito penal, classificação doutrinária de crimes, na aula de juizado especial criminal, que crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não é superior a 2 anos, é porque, gente, já está solidificado esse entendimento. Pena máxima não superior a 2 anos, o que acontece? Crime de menor potencial ofensivo. Qual a consequência? Não se instaura inquérito, se instaura o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Essa pessoa é encaminhada para uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar é feita uma composição civil. Não havendo a composição civil, vai-se para a transação penal. Ou seja, se aplicam os institutos benéficos do juizado especial. Quando o Estatuto do Idoso diz aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, ele criou um novo conceito de menor potencial ofensivo para o idoso. Em vez de pena máxima 2, ele passou a considerar a pena máxima não superior a 4. E agora, professor? Aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a 4 anos, vamos lá, querida, aplica-se o procedimento da Lei 9.099/95. O que é esse procedimento aqui, professor? É aplicar a audiência preliminar, é aplicar a composição civil, é aplicar a transação penal, é não prender o cidadão em flagrante, é não arbitrar a fiança, é não fazer o inquérito e fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Subsidiariamente, eu vou, no que couber, aplicar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, meus queridos alunos, aí veio o grande impasse. E surgiram então 3 correntes para explicar esse artigo 94. Vamos lá. E a pergunta que você vai ter que responder é: cite e explique as 3 correntes do artigo 94 da Lei 10.741/03. Na nossa modesta opinião, o legislador errou ao afirmar que se aplica o procedimento previsto na Lei 9.099/95 a infrações penais que, na verdade, não são de menor potencial ofensivo, e cabe ao Supremo declarar esse artigo inconstitucional. Preste atenção. Nós estamos, de acordo com o entendimento majoritário, doutrinário e jurisprudencial, dizendo para vocês que uma lei extravagante não pode criar um novo conceito de menor potencial ofensivo. Ou seja, o que era 2
passar a 4. Porque se assim fosse, eu criaria outra lei que criaria um novo conceito e esse conceito passaria a ser não 4, 6. Depois viria uma outra lei e diria, não, crimes cuja pena máxima não seja superior a 8. Então eu não posso fazer isso, tá? Então cabe ao Supremo declarar a inconstitucionalidade desse artigo, tá? Bom, agora vamos lá, passando. Mas eu tenho então corrente. Desta forma, cremos que surgiram, né, 3 correntes. Então, a primeira corrente, que a pergunta é, cite e explique as 3 correntes doutrinárias sobre o artigo 94 do Estatuto do Idoso, tá? Olha só, o problema é que você tem que explicar. É na munheca. Primeira corrente, o artigo 94 da Lei 10.741/2003, repetindo, 10.741/2003, transformou em infração de menor potencial ofensivo todos os crimes previstos no Estatuto do Idoso, cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda 4 anos. Para essa corrente, como o idoso ele é regido por uma legislação especial e ele tem que ter, como uma criança, como adolescente, prioridade, a lei dele pode criar um novo conceito de menor potencial ofensivo, com o objetivo de aplicar aos crimes praticados contra o idoso institutos benéficos do juizado, quais sejam termo circunstanciado de ocorrência, audiência preliminar, composição civil, transação penal e até a suspensão do processo num segundo momento. Então, para essa corrente, o artigo 94 criou um novo conceito de crime de menor potencial ofensivo, cuja máximo da pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos, passa lá, permitindo a incidência, via de regra, da transação penal, devendo o procedimento tramitar perante o juizado especial criminal. Essa é a corrente ampliativa. A corrente ampliativa diz que foi criado um novo conceito de crime de menor potencial ofensivo contra o idoso, e quando esse crime for praticado contra o idoso, não só eu posso aplicar a transação penal, a composição civil, como eu tenho que processar e julgar aquele cidadão no juizado especial criminal. Beleza? De crime de menor potencial ofensivo, que é crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Então, para eles não é inconstitucional. Para eles não é inconstitucional, desde que seja julgado num juizado especial criminal. Não protege, só aqueles crimes cuja pena máxima não é superior a 4 anos, sim. Ele está bem restrito ao idoso, né? Sim, está restrito ao idoso, tá? Vamos lá. Oi? Claro, porque se eu permitir que o idoso transacione com a pessoa, faça uma transação penal através do Ministério Público, eu estou resolvendo o problema do idoso mais rapidamente. Porque o juizado especial, ele tem essa função de proteger o idoso. Pronto. Segunda corrente, corrente intermediária, né? A novel lei não transformou em infração de menor potencial ofensivo as infrações penais nela contidas, cuja pena máxima privativa de liberdade seja superior a 2 anos e não ultrapasse 4 anos, sendo que se aplicam os institutos benévolos da Lei 9.099. Então, primeiro, para essa corrente,
continua a valer o conceito de crime de menor potencial ofensivo, sendo pena máxima não superior a 2 anos. Então, se o crime praticado contra o idoso não for superior a 2 anos, eu vou aplicar os institutos benéficos do juizado especial em favor do idoso. Mas o crime de menor potencial ofensivo continua sendo 2 anos e não 4. Continua. Passando, querida. Tramitando o feito perante o juízo comum. Aquele já muda. Tira do juizado especial, coloca perante o juízo comum, tá? Corrente intermediária. Para essa corrente, onde o legislador utilizou o vocábulo procedimento, na verdade quis referir-se ao vocábulo institutos. E isso eu concordo com essa corrente aqui, porque na verdade ele quis aplicar os institutos desburocratizadores do juizado especial. Composição civil, transação penal, suspensão do processo e até o trâmite do juizado, eles são institutos que visam desburocratizar a justiça. Alright? Então, para essa corrente, crime de menor potencial ofensivo, pena não superior a 2 anos. E o crime tem que ser julgado pela justiça comum. Ele diz que, na verdade, o 94 não poderia prever um novo conceito de crime de menor potencial ofensivo. Terceira corrente, corrente restritiva. A referida lei não alargou o rol das infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo o limite de 2 anos mantido pelo artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.259 de 2001. Foi a Lei dos Juizados Especiais 10.259 de 2001 que fixou o limite de 2 anos de pena privativa de liberdade para efeito de crime de menor potencial ofensivo. Porque a Lei 9.099, tu te lembras? Ela fixava o limite de 1 ano. Quem fixou o limite de 2 anos foi essa lei. E essa lei aqui, ela é uma lei do Juizado Especial Federal. Passando. Não cabendo a incidência de nenhum instituto despenalizador inserido na Lei 9.099/95, devendo o feito tramitar perante o juízo comum, corrente restritiva. Aqui, essa corrente é tão restritiva que ela, mesmo que o crime seja de menor potencial ofensivo, contra o idoso, ela não permite a aplicação dos institutos benévolos do juizado especial. Bom, e aí, professor Franklin, como é que hoje é feito isso? Bom, o que prevalece hoje? Gente, prevalece de quê? Conceito de menor potencial ofensivo é pena máxima não superior a 2 anos. Prevalece que, se o crime for praticado contra o idoso e ele estiver albergado com a pena máxima não superior a 2 anos, eu posso aplicar os institutos benévolos do juizado em favor do próprio idoso, da celeridade do processo. E prevalece também o entendimento hoje de que esses processos contra o idoso têm que ser processados e julgados no juizado do idoso. Então, crime de menor potencial ofensivo, pena máxima não superior a 2 anos. Se o crime é de menor potencial ofensivo, praticado contra o idoso, e for menor potencial ofensivo, eu posso aplicar os institutos benévolos. Transação penal, através do Ministério Público, composição civil. E esse processo vai tramitar, vai ser processado e julgado perante o juizado do idoso, que foi criado em todos os estados, todo o Brasil, o juizado do idoso. Então não cabe nenhuma dessas caminhas? Então, na verdade, cada uma a seu tempo, ela
ela traz um pouquinho do que vale hoje. Porque, na verdade, Só recapitulando, a corrente ampliativa é juizado especial e vale a lei. Vale o artigo 94. Então, a corrente ampliativa. Vamos lá. Crime de menor potencial ofensivo passa a ser aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Aplica-se os institutos benéficos e é julgado pelo juizado especial criminal. Corrente intermediária. Continua crime de menor potencial ofensivo sendo pena máxima não superior a 2 anos. Aplica os institutos benévolos, tá? Mas tem que ser julgado pela justiça comum. Abriga, a intermediária abriga. O que não abriga é a restritiva, que não considera o artigo 94, considera que crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não é 2 anos, não considera a aplicação dos institutos benévolos também. que é o terceiro. Tá? Alright, boys? That's it. Crimes em espécie. Estamos terminando já a nossa aula. Crimes em espécie. Bom, os crimes em espécie, eles estão no artigo 95 a 107. Então, o que nós vamos ver hoje, que é uma parte introdutória, né? A gente vai devagar, vai introduzindo o assunto. Nós vamos ver só en passant esses crimes. Na aula Estatuto do Idoso, parte 2, 3, 4, 5, 6, né? É que nós vamos ver os crimes em espécie. Então, vamos lá. Vamos só dar uma pincelada aqui. São tipificadas condutas lesivas aos direitos dos idosos. Lesivas aos direitos dos idosos. No geral, as penas variam de 6 meses a 1 ano de detenção ou reclusão e multa. Portanto, no geral, são crimes de menor potencial ofensivo. No geral, pelo conceito de pena máxima não superior a 2 anos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, são punidos com mais rigor os crimes de apropriação de proventos. Então, o filho que retém o provento do próprio pai, ou da própria mãe, né? O cara está recebendo a pensão, ele vai lá. Retenção de cartão bancário. Só um minutinho que aí a gente abre para... Então, nós vemos muito isso no interior. O velhinho tem o cartãozinho dele, faz compra na mercearia e o comerciante retém o cartão. Quando é o dia do pagamento, o comerciante vai com o velhinho, saca o valor da parcela que o velhinho está devendo e fica com o cartão. Então, retenção de cartão bancário. Coação do idoso para doar, testar, contratar, outorgar procuração. O cara coage o velhinho. Você vai assinar aqui uma procuração para mim, para eu poder, né, doar aquele terreno. Também é um crime grave. Com penas que variam de 6 meses a 5 anos. Lógico, se a pena máxima é 5 anos, não é crime de menor potencial ofensivo. É porque assim, no meu caso, dentro do trabalho, uma senhora que a filha deu um papel para ela assinar, você sabe escrever o nome, né? Deu um papel para ela assinar. Sim, a filha deu um papel para a senhora assinar, a senhora semi-analfabeta, só sabe escrever o nome. E aí? Financiaram uma moto em nome da senhora para o namorado da filha. Foi financiado uma moto para o namorado. E aí? Se ela enganou a filha, usando de coação para que ela outorgasse procuração, né? A filha da mãe, né? Ela vai responder por esse crime aqui. Vamos lá, passando. Outro sim, aumento de pena quando resulta lesão corporal grave contra o idoso. As penas vão aumentando para quando for houver lesão corporal grave, reclusão de 1 a 4 anos. E se houver morte, reclusão de 4 a 12 anos. Veja, isso na hipótese
dele não querer nem a lesão e nem a morte, porque se ele quiser a morte, ele vai responder por homicídio do idoso, tá? Então vamos lá, crimes em espécie: discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias. Tem isso, não tem? Você vê o banco, quando vai uma pessoa idosa lá, ele às vezes dificulta, isso é crime. Transporte, né? Ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento ao exercício da cidadania. Você impede ou dificulta o exercício da cidadania do idoso, você está praticando um crime. Diga lá. Motorista de ônibus, não quer pegar um ônibus mais barato. É um exemplo, né? Bom, se bem que é muito difícil você tipificar, você enquadrar o motorista de ônibus que passa na parada, vê o idoso e não pega, né? Você vai porque aqui ele teria que agir negando o direito. É muito difícil, né? Por motivo de idade, pela... Oi. Eles são caixa, é correto? Ou ele pode ir em qualquer caixa? Não, o idoso, ele tem caixa preferencial Tem que obedecer. e quem dificultar o acesso dele A esse caixa. pode responder por crime. Pegando o gancho, a preferência é do idoso, não caixa que deveria ser preferencial. A preferência é do idoso, sim. Aí se cria aquele caixa e se faz uma fila gigante de idosos. Aí nós teríamos... o que o banco tem que fazer? Quando ele cria um caixa para idoso e tem uma quantidade muito grande de idosos, ele tem que criar outro caixa, de modo que o idoso não passe. Pela regra, o idoso não pode mais ficar tanto tempo na fila. Lá no Banco Pará, os idosos também ficam, como é que eles fazem lá? Eles pegam uma senha do caixa preferencial e pegam uma do normal. Sim. Não tem problema. É o idoso esperto, ele pega as duas senhas, do caixa preferencial e do normal. Tranquilo. Então, por motivo de idade e a pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, dentre outros. Vamos lá. Por exemplo, obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Você não pode obstar o fato dele estar idoso, o acesso ao cargo público. Passou, está trabalhando, ele tem que ter acesso. Não interessa, ele passou, não tem limite. Professor, e a questão do edital é proibido mas tem um edital aí para a polícia. O fato é que você obsta o acesso dele, está praticando crime, tá? Negar alguém, vamos lá, gente. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Você não pode, né? Existem hoje, inclusive, lugares em que se estimula contratar idoso. Passa lá. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo execução de ordem judicial expedida na ação civil pública a que alude o Estatuto do Idoso. Aqui é o seguinte: o idoso não conseguiu o tratamento de saúde pelo plano, procurou o Ministério Público entrou com uma ação civil, conseguiu uma liminar e o hospital está se negando a cumprir a liminar. Isso é crime previsto no Código do Idoso, no Estatuto do Idoso. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto do Estatuto do Idoso quando requisitados pelo Ministério Público. Aqui o Ministério Público manda uma requisição pedindo para que o hospital informe quantos leitos tem, o hospital se recusa. Essa recusa ao retardamento dos dados técnicos constitui crime contra o Estatuto do Idoso. Passa lá. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem... Você voltou, não foi? Ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. E aí, não foi o Ministério Público que ajuizou a ação, mas o idoso é parte na ação ou é interveniente e o poder público está impedindo o cumprimento da medida.
reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objeto de assegurar o recebimento ou ressarcimento da dívida. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, aqui, crime de menor potencial ofensivo. Passa lá. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena, reclusão de 2 anos a 4 anos. E aqui uma amostra, rapidamente, dos crimes do Estatuto do Idoso. Não sei se vocês estão conseguindo